Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Mbappé erra outro pênalti, o Real Madrid perde mais uma e a crise está instalada no gigante de Madrid. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscrever no canal, aqui embaixo você faz isso, aqui embaixo também você clica no primeiro comentário que está aqui fixado, vai nesse link que está lá dentro desse comentário, baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. E é o aplicativo que eu uso para o meu trabalho. Inclusive, vou usar nesse vídeo, de novo, o SofaScore para analisar o Mbappé. Beleza? Então você vem no primeiro comentário, clica no link, baixa esse app, usa no seu celular totalmente de graça. Não paga nem para baixar, nem para usar. Beleza? Vamos lá, estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, depois do Real Madrid perder para o Atlético de Bilbao por 2-1, jogo disputado no San Mamés. Mais uma derrota do Real Madrid e claro que todo o noticiário foi carregado pelo Kylian Mbappé, algo que o Mbappé já deveria saber que aconteceria, o Mbappé, ainda mais com o Mbappé perdendo um pênalti, de novo perdendo um pênalti numa jogada, num lance que poderia ter empatado a partida. A exemplo do que aconteceu no jogo de Anfield contra o Liverpool, Real perdia por 1-0, o Mbappé teve um pênalti para cobrar, perdeu e depois o Real até empatou contra o Bilbao, mas acabou perdendo depois. Antes da gente falar, queria só trazer, antes da gente falar do Mbappé, queria trazer que de fato a temporada do Real é uma temporada de muitos altos e baixos, né? Só para você ter uma ideia, o Real Madrid perdeu a sua quinta partida nos últimos 11 jogos. Nas últimas 11 vezes que o Real entrou em campo, em 5 ele saiu derrotado. Perdeu para o Lille na Champions, perdeu para o Barcelona no Espanhol, para Milan e Liverpool na Champions e perdeu ontem para o Atlético Bilbao. O Real está numa situação complicada na Champions, hoje o último time classificado para a repescagem, né? Ele não está entre os 8 que vão direto para as oitavas, e do 9º ao 24º, ele é o 24º da Champions, ele estaria hoje com a última vaga para a repescagem. E no Campeonato Espanhol, depois de ter encurtado a diferença para o Barcelona para 1 ponto, agora de novo a diferença está em 4 pontos. É bem verdade que o Real tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é um jogo complicado, é um jogo difícil. O Valência no Mestalla, inclusive na manhã de quinta-feira se definiu a data desse jogo, né? Esse jogo foi adiado por conta das enchentes lá na região de Valência, na comunidade valenciana, e esse jogo foi marcado para o dia 2 de janeiro. Então, logo no começo do ano, o Real já tem um jogo bem complicado, vai a Valência enfrentar o Valência. Então, e agora a distância que o Real tinha cortado para 1 ponto, agora já voltou a ser 4, porque o Barcelona na terça goleou o Mallorca. Aliás, Barcelona e Real tiveram jogos adiantados por conta da viagem deles para a Supercopa da Espanha, né? Então, que vai ser lá na virada do ano lá na Arábia Saudita. Então, o Real e o Barcelona tiveram jogos adiantados. O jogo do Real não foi um jogo bom, até teve mais teve posse de bola, mas uma posse de bola muito improdutiva. O Atlético Bilbao, que fica muito confortável também com o adversário tendo mais posse para ele atacar, para ele acelerar, também não fez um grande jogo, um primeiro tempo de pouquíssimas emoções. O Real foi chutar sua primeira bola no gol aos 15 do segundo tempo com o Mbappé, e logo depois o Atlético Bilbao fez 1-0, e curioso que os 2 gols do Atlético Bilbao saíram em falhas de jogadores que raramente falham, né? O gol do Atlético Bilbao, o primeiro gol, sai de uma bola que o Courtois afastou mal, e aí o Berenguer fez 1-0, na verdade esse gol saiu antes da primeira finalização do Real, esse gol saiu às 8 do segundo tempo, e depois que o Bellingham empatou aos 33, aí aos 35 o Guruzeta fez o 2-1 num passe errado, num erro, numa falha do Valverde, que raramente falha também, ainda mais com passe. E aí o Real Madrid perdeu.
O Bellingham conseguiu chegar ao seu 4º gol nos últimos 4 jogos, que é um bom sinal, que é uma boa notícia, o Bellingham crescendo de produção na temporada. Esse gol sai depois de uma finalização do Mbappé, mas no geral é um jogo muito abaixo do Real, com alguns problemas defensivos e principalmente com uma pobreza, uma dificuldade gigante para criar. Olhando aqui as estatísticas do SofaScore, o Real no jogo inteiro finalizou 10 vezes, no gol finalizou apenas 2 vezes, né? Se a gente considerar bolas que foram finalização no gol, 5, né? Finalização no gol, 5 vezes do Real. Então foi bem abaixo do que a gente imagina para um time que precisa produzir mais, de um time que precisa cobrado por jogar melhor, porque até aqui acho que a gente tem pouquíssimas atuações que a gente pode dizer verdadeiramente boas. Até em atuações que o Real ganhou, por exemplo, no jogo contra o Dortmund, não foi uma boa atuação, né? O Real tomou um vareio de bola do Dortmund e depois conseguiu a virada, graças a um jogo fantástico do Vinícius Júnior, graças às mexidas ruins lá do Sarri. Então esse é um ponto importante. E aí a gente chega ao Mbappé. O Mbappé é capa dos principais jornais de Madrid. O Mbappé, hoje no site do Marca, tem uma matéria falando sobre o dilema do Mbappé nas penalidades, como questionando lá na reportagem, o Marca fala sobre como o Mbappé tem uma história com os penais, e aí lembra da Copa do Mundo, né? Ele, na final da Copa, ele bate 3 pênaltis contra o Dibu Martínez, faz os 3, mas vem de 2 erros consecutivos. O detalhe, eu fui olhar, os 2 pênaltis que ele perdeu, tanto em Anfield quanto em Bilbao, foram batidos exatamente iguais, da mesma forma. Exatamente da mesma forma. À esquerda do goleiro, naquela distância ali na mediana, né, como a gente aprendia na escola, na distância entre o meio e a trave, na altura ali mais ou menos, que seria na altura ali do tronco do goleiro. Isso facilita demais para o goleiro. Ele bateu do mesmo jeito. Inclusive o Aguirre-Zabala, ele disse que decidiu pular exatamente no mesmo lugar que ele viu o Kelleher pular no jogo contra o Liverpool. Ele falou isso depois do jogo, que ele decidiu pular e aí o Mbappé perdeu. E não é só isso, o Mbappé não fez um grande jogo de novo. Mbappé jogando à esquerda, aqui os números do SofaScore, o gráfico do SofaScore, jogando na esquerda, jogando onde ele supostamente se sente mais à vontade, 45 toques na bola, 14 perdas de bola, de posse, ou seja, 45 para 14, arredondando 1/3. Né? A cada 3 vezes que ele foi acionado no jogo, ele perdeu a bola uma. Duelos no chão, ele disputou 8 duelos contra a marcação do Bilbao, ganhou 4, e dribles, tentou 5, só acertou 2. No total, 3 finalizações no gol, um pênalti perdido, a outra, uma boa defesa do goleiro, que saiu o gol do Bellingham no rebote, e a outra, aí uma defesa muito fácil do goleiro. De fato, o Mbappé não faz um bom ano, não faz uma boa temporada, e agora, quando muita gente dizia, não, o Mbappé sem o Vinícius vai jogar onde ele quer, vai jogar no lugar onde ele mais gosta e ele vai voar. Não é o que está acontecendo. O Mbappé não está conseguindo produzir, errando mais do que acertando, muitas vezes sumido do jogo, não está conseguindo funcionar. Acho que, no entanto, tem ali um drama muito exagerado em cima do Mbappé. De novo, o Mbappé foi contratado por um contrato de 5 anos. O Mbappé chegou num time em que o time teve muitas mudanças, seja pela presença do próprio Mbappé, seja pela ausência do Toni Kroos. Então, assim, eu acho muito prematuro a gente querer taxar a contratação do Mbappé como um fracasso. Primeiro, porque ela é uma contratação para muitos anos. Segundo, que a temporada é muito longa. A gente sabe
que a temporada, ainda mais com essa nova Champions, aí você tem duas metades de temporadas muito marcadas. Então o Real pode melhorar, o Mbappé pode melhorar, mas sem dúvida até aqui é um Mbappé abaixo do que a gente imaginava. Eu imagino que o Mbappé esteja se sentindo... Ele até foi às redes sociais, né? Ele foi às redes sociais, postou um story dizendo em inglês lá que a culpa era dele, assumindo a responsabilidade, mas dizendo que essa é a oportunidade de melhorar, todo aquele papo que muitas vezes o jogador, no momento que ele está mal, ele faz. Mas eu imagino que o Mbappé esteja muito frustrado, porque até aqui a passagem dele pelo Real é bem diferente do que ele imaginava. Ele imaginava que chegaria no Real, atual campeão da Champions, com tudo funcionando, e que ele iria entrar e acumular números e números e números. E não é o que está acontecendo. O Real tem problemas enquanto coletivo e o Mbappé tem problemas enquanto individual. Mas daqui você não vai ver eu cravar que a contratação é um fracasso, que o Mbappé é uma enganação, igual muita gente está querendo tratar. Não acho que seja isso definitivamente. Mas o Mbappé precisa melhorar. Acho que o Mbappé precisa melhorar, inclusive, na ansiedade, na tomada de decisão, algo que, por exemplo, a gente tem um debate que a gente tem muito com o Vinícius na seleção brasileira. Eu acho que esse debate tem acontecido com o Mbappé no Real Madrid. Os números de impedimentos não são aleatórios, não são acaso. Acho que é um Mbappé muito, muito, muito pressionado por si próprio, principalmente, para mostrar, e acho que não tem funcionado. O que você pensa? O que você acha? Você acha uma loucura entender, taxar o Mbappé como fracasso já? Você acha uma loucura querer questionar se o Mbappé é bom ou ruim nos pênaltis? O que você pensa? Ou não? Ou é isso mesmo? Ou o Mbappé está sentindo a pressão? O que você acha? O Mbappé está sentindo a pressão de jogar no Real Madrid? Jogar no PSG? Ele estava ali com tudo dominado? O que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações e deixa aqui nos seus comentários. E vindo no primeiro comentário, baixa o app do SofaScore, de graça para baixar, de graça para usar. Melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol e fica à disposição para você usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.